Declara para o seu irmão aí, que bom que você está aqui. Que bom ter você aqui. Uau, é muito bom, irmãos, ter você aqui. Eu estou, como a apóstola disse, eu estou com um gostinho de despedida. Meu Deus, serão 2 semanas fora. Nós estamos a ponto de transcender as fronteiras brasileiras. Nós vamos pisar em uma outra nação. Agora estamos realmente selando uma parte poderosa da promessa que Deus tem para nós, como igreja, porque nós estamos indo, mas nós estamos indo abrindo o caminho, e eu creio em nome de Jesus, nós tocaremos as nações com os discípulos que estão sendo formados nesta casa, em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas nós já estamos selando uma nova aliança na Austrália. Nós vamos cuidar de uma igreja na Austrália, irmão. Olha o que Deus está fazendo. Olha, ei, eu estou abrindo um caminho no ermo. Eu estou colocando água aonde deveria ter seca, diz o Senhor. Aleluia. Ei, o Deus da glória se manifesta, irmão. Ele se manifesta em cada um de nós. O nosso tema dessa manhã, não é este o filho do carpinteiro? Essa semana eu orei muito por essa mensagem. E eu buscava ao Senhor e, por incrível que pareça, um silêncio. Já aconteceu isso com você? Só você fala, você para ouvir, não ouve. E em todo tempo clamando ao Senhor, Pai, me entrega algo, né? E essa mensagem de hoje, ela veio do cerne do coração do Senhor. Porque eu sentei em frente ao meu computador, no meu escritório improvisado em casa. Agora que nós vamos ter um lugar realmente preparado para isso. E eu sentei, orei, fiquei. E eu levantei e falei, meu amor, não dá. Não estou me concentrando aqui. Um corre para lá, o Isaac abre uma porta e vai no banheiro. Minha sogra estava em casa e ela gosta de conversar e eu não posso proibir porque isso é bom demais. Eu falei, mais tarde eu vou lá para a igreja. E eu vim aqui para a igreja, eu encontrei a Rani aqui e falei, Senhor, segura a Rani para lá. Deixa ela vir aqui não. E quando eu comecei a orar dentro do meu gabinete, a glória do Senhor veio e ele falou assim, ó, presta bem atenção. Não sei o que esse computador está querendo ficar fechando. A glória do Senhor chegou e ele disse assim, ó, presta atenção. Eu falei para os pais sobre os meus filhos serem flechas. Quantos se lembram da mensagem de domingo? Mas eu preciso preparar os pais para serem os flecheiros. Algumas pessoas nos procuraram e eu gosto muito quando a palavra fala ao ponto das pessoas nos procurarem, sabe? Apóstolo, por quê? Porque quando as pessoas nos procuram pós-culto, é porque entrou. Então essa pergunta, não é esse o filho do carpinteiro? Ela vem e traz para nós um sinônimo de dúvida, interrogação, talvez impetuosidade, porque traz assim, mas espera aí, esse aí não é o filho do? Então quer dizer que um carpinteiro não pode ter um filho de tamanha nobreza como Jesus? Será que a minha qualificação profissional vai também ditar a qualificação do resultado da flecha que eu envio? Será que seria assim? E dentro da oração que eu fiz, surgiu essa pergunta. E como conseguir criar ou gerar os nossos filhos nesse berço de fato cristão? Como conseguir que os nossos filhos realmente sejam essa flecha que Deus está falando, confirmando na palavra? Como fazer com que eles vivam uma vida completamente atípica do que o mundo nos oferece? Dá nojo de ver nos lugares que vou, porque em casa eu não tenho TV aberta. Dá nojo de ver, quando eu chego num estabelecimento como hoje, 5 horas da manhã, eu fui comprar um pão de queijo e estava lá o carnaval.
Eu olhei aquilo, eu balancei a cabeça e a moça falou, só Jesus na causa. Eu falei, mas é com fé. Como construir na história dos nossos filhos uma educação ao ponto de ele olhar para aquilo ali, não desejar, não se inclinar e não ter na mente dele a possibilidade do experimento. Porque do mesmo jeito que Davi falou assim, experimente e veja o quanto o Senhor é bom, às vezes o nosso desejo carnal nos leva a experimentar certas coisas da carne e acaba que às vezes a carne gosta muito. Então, logo me veio a pergunta, não é esse o filho do carpinteiro? Perceba comigo, esse questionamento, ele gera dúvida, ele gera repúdio e ele tem ironia. Ele menospreza José pela profissão que tem. Quantos de nós, pais, já não fomos menosprezados pela profissão que exercemos? Sim ou não? Quantas vezes as pessoas não chegam para a gente e perguntam, você é formado, qual que é a sua formação? Não, eu sou formado pela vida. Ah, então tá. José estava sendo menosprezado pela profissão que ele tinha. Ele estava fazendo uma comparação pelo reconhecimento de quem o pai era. Só que o pai era conhecido como um carpinteiro. E se ele era conhecido como carpinteiro, é porque ele era um ótimo carpinteiro, sim ou não? Porque se eu sou reconhecido pela profissão que tenho, é quando a minha profissão realmente eu exerço ela com muita excelência. Só que às vezes a nossa profissão vai nos qualificar para algo que não deveria, aos olhos das pessoas. Para você, irmão, hoje, nessa manhã, que é pai, que é mãe, que é futuro pai e futura mãe, essa palavra ela veio do céu para nós. Eu posso ouvir um amém? Então, quando você lê o texto comigo, que eu quero compartilhar o texto com você, você vai perceber que ainda tem outra pergunta, que também gera essa situação. A outra pergunta é, de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Se é o filho do carpinteiro, eles olham o carpinteiro e pensam, mas de onde que veio então tanta sabedoria? Como se dissesse do carpinteiro, não foi. Irmão, você já parou para pensar a desilusão, o desgosto daquele povo, ao descobrir que o filho do carpinteiro era o filho de Deus, e Deus confiou aquele carpinteiro, o filho dele, e não confiou a ninguém da nobreza? Fala assim comigo, Deus não vê como o homem vê. Irmão, se Deus olhasse pela nossa ótica, Ele tinha escolhido um rei, Ele tinha escolhido um sumo sacerdote, Ele tinha escolhido um milionário, Ele tinha escolhido alguém que fosse parecido com... Mas não, Deus, Ele não é assim, Ele não olha pela ótica que nós olhamos, e é por isso que muitas das vezes somos confundidos pelo nosso olhar. A Bíblia vai dizer que o nosso olhar, os nossos olhos, são a janela das nossas almas, e como eu vejo, desejo, e quando eu desejo, sou. E aqui, nesse texto, que eu quero compartilhar com você, como gerar então em nossos filhos esse futuro, ou como cuidar bem das nossas sementes. Note o texto comigo, e eu espero e oro que esse texto fale muito com você. Eu espero e eu orei e continuo em oração em espírito, que essa palavra toque você pai, toque você mãe, toque você futuro, em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 44. O texto é extenso, eu peço para que você preste muita atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha, fala comigo, vendeu tudo que tinha, e com o dinheiro comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante, que procura pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha, fala comigo, vendeu tudo que tinha,
e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pescou peixe de todos os tipos. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Sentaram-se e juntos separavam os peixes bons em cestos, jogavam fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Quem que vai separar? E lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Mestre da lei no reino. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tirou do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas quanto velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré. Fala comigo, voltou para Nazaré. Cidade onde tinha morado. E enquanto ensinava nas sinagogas, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? Até aqui eu quero que você fique comigo aqui ligado. Se eu te disser onde eu nasci, como cresci, e você for no bairro onde eu cresci, todo mundo vai te falar assim: é o filho do Somané e da dona Filuca, o Somané da geleia. Rossini lembra muito bem disso, é da nossa região ali. Nós somos conhecidos por quem os nossos pais foram, ou são, no lugar da nossa estada. E aqui nós estamos frente a frente a esse momento, onde Jesus, em um momento, ele ensina sobre o reino dos céus, e ele faz comparações para que aquelas pessoas consigam então entender. Eu quero elucidar para você que as comparações que Jesus faz ali, ele as faz porque tem pessoas que estão justamente naquele exato momento. Se nós fôssemos fazer como Jesus aqui hoje, pegando o pastor Wélio, eu ia falar assim, ó: o reino dos céus é como um dono de uma estética automotiva, que pega carro sujo, que pega carro velho, mas pega carro caro e novo. E ele lava todos igualmente, mas naquele grande dia, quem vai separar vão ser os anjos. Pegou? Então, ali tinha pessoas que comungavam daquele assunto. E quando Jesus conta essas parábolas, ele conta para nos ensinar alguns pontos de muita prioridade. E eu quero trazer isso para você. E o nosso primeiro é um tesouro escondido. Fala comigo, o tesouro escondido. O homem encontrou um tesouro escondido. Eu me lembro de Indiana Jones. Todos os filmes de Indiana Jones, aqueles que se lembram são meio dinossauros, né, como eu, mas Indiana Jones, ele saía em busca de um tesouro escondido, que todos acreditavam não existir, mas ele tinha tanta certeza e convicção que ele encontrava. Encontrando esse homem, ele viu que era precioso demais e que tinha um dono naquele lugar que não conhecia o valor daquele tesouro. Eu quero dizer algo para você aqui, trazendo agora com muita ênfase. Às vezes nós temos um tesouro nascido de nós mesmos, mas não sabemos o quanto ele é precioso. Estão me entendendo, pai e mãe? Esse homem, encontrando, ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra. Ele estava comprando uma terra preciosa com um tesouro precioso de alguém que não sabia o que tinha lá. Aquela pessoa que era o proprietário era apenas o dono de algo que não fazia ideia do que tinha. E assim é o reino dos céus. Lembra da parábola dos talentos?
Ele deu 5 para um, 2 ou 3 para o outro, e os que multiplicaram, servos bons e fiéis. Mas aquele que escondeu de medo, foi tomado o que ele tinha e foi entregue ao que tinha multiplicado mais. Porque às vezes o tesouro que nós temos, se nós não cuidarmos bem dele, eu quero dizer algo muito forte para você, o Senhor vai entregar para que outro cuide. Respira comigo aí. Aleluia. Então o filho vai longe, sim, se for lançado por nós. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Se você não lançar, ele não chegará em lugar algum. Qual o valor temos dado a esse tesouro? Somos como esse homem que, ao encontrar, entendendo esse valor, ele vende tudo e faz aquele investimento? Houve um tempo que eu tive que sentar com a minha filha e falar para ela, eu falei, filha, entenda, por favor, tudo que tenho você vale muito mais. E para não te perder, eu sou capaz de abrir mão de tudo. Ela foi muito sincera na época, muito verdadeira, e ela disse, papai, o senhor não precisa abrir mão de nada. Eu estou fazendo uma escolha para esse momento. Mas o senhor não está me perdendo, o senhor sempre vai ser meu pai e meu pastor. É claro que isso já mudou para a glória do Senhor. Qual investimento você tem feito para os seus filhos? Qual investimento você tem feito na vida dos seus filhos para o reino de Deus? Segundo, que nós aprendemos com o texto que lemos, uma pérola escondida. Fala comigo, uma pérola escondida. Eu quero elucidar para você, você vai aprender melhor no encontro com Deus se você for lá. Presta atenção. A pérola é gerada através de muita dor. Muita dor. A pérola ela é gerada por causa da areia que entra para dentro de uma ostra. E a areia vai ferindo a ostra por dentro. E a cicatriz da ferida vai se calcificando, ao ponto de gerar aquela pérola que na verdade é uma baita de uma cicatriz. Essa pérola foi encontrada escondida. E quando esse homem encontrou, ele era um negociante, a Bíblia está dizendo. Quantos aqui são negociantes? Rocine é negociante do brabo, o Igor também, deixa eu ver quem mais, pastor Werley, olha lá o Gustavo, esse pessoal aqui, tudo aqui é, pastor Edmilton nem se fala. Vamos lá, eu também sou. Se eu negocio sobre carro, eu preciso saber o valor de cada um deles, sim ou não? Se eu negocio sobre semijoias, eu preciso saber o valor de cada uma delas. Se for joias também, sim ou não? Esse negociante sabia quanto valia uma pérola. A pergunta, você sabe quanto vale a pérola que o Senhor tem entregado para você? Ah, apóstolo, mas eu não vou negociar meu filho. Vai. Você não está criando seu filho para viver dentro, debaixo das suas asas. Você está criando ele para viver no mundo. Jesus orou ao Pai e falou assim, Pai, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas livre eles do mal. Onde? No mundo. Qual é o valor que nós estamos dando para a pérola que o Senhor nos entregou? Você já compreendeu isso, sim ou não? Talvez você não acredite, mas existem pais que não entenderam o valor dos seus filhos. É dolorido se ouvir, mas existem. Existem pais que deixam o filho ir como a vida quiser levá-los. A apóstola elucidou isso muito bem aqui domingo passado. Não olham o que os meninos estão acessando na internet, não presta atenção qual a finalidade ou o propósito do joguinho, não presta atenção se o jogo é online, tem um bate-papo online. Será que a pessoa que está lá do outro lado realmente é uma criança? Eu vivi isso com a minha filha. Nós sempre verificamos, e de repente ela estava conversando com um homem, se não me engano em Belo Horizonte, que já estava entrando na mente dela, gerou um problema. Eu liguei para ele, falei, caraca. Liguei para ele, falei, irmão, deixa eu te falar um negócio, você não está brincando com qualquer um. Eu sou um sacerdote.
E não é qualquer só sacerdote, eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, antes de eu aplicar sobre a sua vida a justiça do homem, eu vou aplicar a de Deus. Então, eu preciso que você entenda que eles são as nossas pérolas. Por que assistem o potencial dos filhos dos outros e não assistem o do seu filho? Por que você acha o filho do outro tão inteligente e não consegue entender a inteligência do seu? Por que você acredita que o filho do outro é um prodígio e o seu não? Por que nós somos assim, irmãos? Por que a gente acha, coloca esses pensamentos no nosso coração? Deus derramou no filho do fulano e não derramou no meu. Não, para. Não é por aí. Esse homem entendeu a pérola que o filho dele era. E aqui eu quero tocar num ponto bem precioso com você. Este homem encontrou uma pérola e ele não quis transformar a pérola em um diamante. Ele não quis transformar a pérola numa esmeralda. Ele não quis transformar a pérola em qualquer outra pedra preciosa. Ele entendeu que ele tinha achado uma pérola. Você é o responsável em potencializar o chamado e o dom, a capacidade do seu filho. Eu posso ouvir um amém? Ele é uma pérola, irmão. Não tenta transformar ele num diamante só porque você acha o diamante mais bonito, não. Apóstolo, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você precisa entender que o seu filho, a sua filha, ou seus filhos e suas filhas, eles têm o sonho deles. Eles têm os dons deles. Ei, deixa eu te falar, eles são as flechas que vão chegar onde os flecheiros não chegam. Apóstolo, mas o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se você colocar o seu filho ou sua filha para viver o seu sonho, você mata o dele. Ah, apóstolo, mas o meu sonho é que o meu filho seja médico, e se ele quiser ser carpinteiro? E se o dom dele é um dom artístico? E se o dom dele é ser alguém bilíngue? E se aquilo que arde no coração dele não tem nada a ver com ser médico, com ser advogado? Ah, mas ninguém se formou na minha família, e o meu sonho é que o meu filho seja o primeiro. E se seu filho nem gosta de estudar? Você vai escravizar ele. Você vai subjugar ele. Encontre a pérola que ele é, irmão. Vende tudo que você tem, obtém sabedoria para conhecer qual é a pérola que o seu filho ou sua filha é. Eu posso ouvir um amém? Você está aqui comigo? Você está vivo, igreja? Aplauda ao Senhor aí. Ele deu para você pérolas. Ele deu para você um tesouro. Aleluia. Apóstolo, o que eu vou fazer? Invista. E quando chegar o tempo, lance ele. Oh, eu não paro de arrepiar. Eu quero falar sobre o terceiro ponto, a rede de pesca. O texto se refere aos pescadores que lançaram redes. E aqui eu quero que você saia do âmbito natural e vá para o espiritual. Eu não vou falar sobre o pai genético, agora eu quero falar sobre os pais espirituais, amém? Mudou aí? Eles pegavam todo tipo de peixe, fala comigo, todo tipo de peixe. Quem aqui já lançou uma como é que chama aquela que tarrafa? Aquela que faz assim, hein? Eu achei que não ia ter, tem. Hã? Profissional? Eu fui lançar aquele negócio lá, embaracei, gastou o resto do dia da pesca para desembaraçar, ninguém pescou. E eles não deixaram eu tentar de novo, tá? Meu irmão e o Brizola. Mas vamos lá, assunto para um outro momento. Quando você lança uma tarrafa, talvez você lança na expectativa de pegar um cardume de uma só espécie de peixe. A rede é do mesmo jeito, mas é só a expectativa. Você vai pegar todo tipo de peixe. E você é o principal investidor na vida desses peixes. O pai espiritual, a mãe espiritual. Apóstolo, o que o senhor está dizendo? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui o nosso querido Pablo como exemplo, sem expor a vida dele, amém?
Amém? Posso, Pablo? Me permite? Então tá, o Pablo foi ali do Gó, para quem não sabe o Gó é o Lagoinha, cresceu, fez tudo que podia na vida lá, e agora o Pablo pega e lança uma rede lá no Gó, porque ele saiu dali, e como ele saiu, ele quer tirar outro, sim ou não? Esse não é o nosso coração? Ele lança, será que o Pablo vai conseguir pegar só a espécie de peixe que ele foi um dia? Esquece, irmão. Ele vai pegar toda a espécie de peixe. Apóstolo, mas lá nesse bairro tem espécies boas? Claro, lá está cheio de pérolas. Apóstolo, como assim? Está cheio de tesouro. Tá, porque é nesse lugar, confinado pela opressão demoníaca, escravização do demônio na vida das pessoas, que estão as principais pedras preciosas do Senhor. E quando o inimigo consegue tirar um filho seu e levar para lá, ele está tirando um tesouro precioso daqui e colocando num. Então você vai lançar a rede. Ah não, mas eu quero só os peixes bons. É você mesmo que o texto falou que separa? Não é. Não somos nós, não cabe a nós, irmãos. Nós somos os pescadores de almas desse tempo, amém? Nós somos os Pedros, e farei de vocês pescador de gente. Irmão, nosso papel é trazer todo mundo para cá. E aqui nós vamos cuidar de todo mundo do mesmo jeito. Ah, apóstolo, mas aquele fulano, aquela ciclana só dá problema. Quem quer saber de Deus? Não, irmão, não é problema seu. Tem parte que é sua, tem parte que é de Deus. Apóstolo, mas qual que é a sua parte? Cuide dos piores que o Senhor te entregar. Assim como você cuida dos melhores. Seja um pai, uma cobertura espiritual sem acepção de pessoas. Eles pegaram todo tipo de peixe. Quantas vezes não lançamos as redes e tivemos um transbordo na pescaria e no final não ficaram nenhum? Se lembram de algum episódio assim? Apóstolo, por quê? Porque quem escolhe acaba sendo escolhido. Fala assim, é Santa Ceia. Ah, eu gosto demais, irmão, da palavra de Santa Ceia. Isso porque, como pais espirituais, nosso papel é cuidar e investir em vidas. E o investimento dessas vidas, às vezes, nos custa tudo. Ele vendeu tudo. Eles venderam tudo e investiram. A separação não cabe a nós. Eu quero ir para o quarto ponto, para parecer que está acabando. Mestre da lei. O texto diz, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus. Eu achei isso aqui interessante demais. Parece que eu ainda não tinha lido esse negócio. Todo mestre da lei que se torna um discípulo. Irmão, isso aqui é poderoso. Porque está falando que um mestre da lei, existe possibilidade de se tornar um discípulo ou possibilidade de continuar apenas sendo um mestre da lei. Alguém que conhece a palavra, mas que não é discípulo. E aqui ele está dizendo, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas. Fala comigo, verdades preciosas. Tanto novas como velhas. Fala comigo, tanto novas como velhas. Bom, então vamos lá, eu vou tocar num ponto aqui que vai doer. Note que é um mestre da lei se tornando um discípulo. Dentro da sua casa, para um mestre da lei, ele gosta de coisa velha. Apóstolo, o senhor está falando sobre móveis? Também. Mas ele prefere as leis antigas. Esse menino não vai dar em nada, porque no meu tempo, quem disse que o seu filho tem que viver no seu tempo? Se fosse para ele viver no seu tempo, ele tinha nascido no seu tempo, filho de outra pessoa, talvez tinha sido seu irmão. O nosso tempo, irmão, foi o nosso tempo, o nosso filho, os nossos filhos vão viver o tempo deles. E eu vou te dizer, é por isso que eles vão mais longe, eles vão mais rápido. É impressionante o aceleramento dessas crianças nossas. Irmão, eu não consigo acompanhar às vezes o raciocínio do Isaac Estevão. Filho de pastor, querendo ou não, eles sentem algumas mesas que são preciosas.
claro que a nossa experiência de dor com a Anichele nos ensina muito sobre o Isaac. Então, as conversas que eu não consegui ter com a Anichele, por falta até de sabedoria, eu já tive com o Isaac. E aí, eu tendo uma conversa com ele difícil, falei, filho, tem assunto que você ouve nas nossas conversas, que é inevitável, mas que você não pode gerar nada de ruim no seu coração, porque às vezes a gente vai parecer que nós estamos falando mal das pessoas, mas nós estamos ajudando, lutando, encontrando um meio de ajudar as pessoas. Ele falou, não, papai, preocupa não, eu sei. E aí ele citou alguns nomes. Quando ele citou os nomes, eu olhei para trás do banco assim e falei, é mesmo, meu filho? Ele falou, eu sei disso, 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 disso. Eu falei, rapaz, o aceleramento, irmão, é outro nível. O Isaac, ele consegue ver o crescimento dessa igreja muito mais nítido do que eu. É sobrenatural. Então, eu quero que você entenda que no nosso tempo, nós tivemos princípios e valores inegociáveis, sim ou não? Eles vão ter o deles, e que talvez não faz coligação com o seu. Porque eles vão ter os princípios e valores deles, baseado no tempo deles. Prova isso aqui, hein? Irmão, paguei caro numa prova. Mas vamos lá. Porém, se não tiver verdade nova e atual dentro da sua casa para o seu filho, ele vai procurar ela em outro lugar. Se não tiver uma verdade nova e atual dentro da sua casa, você continua sendo apenas um mestre da lei, um fariseu. E um fariseu vive de quê? De mandamentos arcaicos. Outrora eu estava ouvindo uma palavra, ai Jesus, meu tempo. Outrora eu estava ouvindo uma palavra e o preleitor disse algo sobrenatural sobre a igreja de Corinto. Sabe aquele texto que fala que o cabelo da mulher é o véu? Quantos sabem aí? Sim? E ele elucidou aquilo ali, eu falei, não, por que eu tinha que ter ficado sabendo disso aqui 10 anos atrás. Né? Bom, vamos lá, vou ser bem rápido, porque vai fugir um pouquinho, me permitam isso. A igreja de Corinto estava em um lugar onde a deusa Eros era estabelecida como deusa. Eros de Erotíades, de Nefertiti, de tudo que é erótico que você pensar. Como é que é o nome do negócio do carnaval lá? Pocaiúva, como é que é? Sapucaí. Igreja de Corinto. Você entender? Né? Vamos lá. Aí, Paulo chega e estabelece a igreja de Cristo. Não eram os evangélicos, irmãos. É a cidade de Corinto. Ele estabelece a igreja de Cristo, de Jesus, como Salvador. E para aquelas mulheres que viviam nessa vida, o que elas tinham de diferente das outras mulheres? Para saber que era uma mulher que fazia por dinheiro. Elas rapavam a cabeça. As mulheres da vida, naquele tempo, tinham a cabeça rapada. Então, Paulo vem e ensina um princípio para as mulheres que iam se convertendo. Para você ser diferente dessas mulheres, você precisa deixar o seu cabelo crescer, porque o seu cabelo será o seu véu. O véu de santidade. O véu de eu sou uma mulher de família, eu sou uma mulher para se casar. Entende? E aí, os fariseus, os mestres da lei, vêm e imputam isso sobre nós. Ou imputaram por 100 anos. E aí, nós vemos pessoas presas a isso até hoje, irmão. Tem mulher que às vezes trupica no cabelo, sai assim, ó, porque pisou no próprio cabelo. Porque não pode cortar, irmão, não é isso. Não faz sentido mais. Fala comigo, foi para aquele tempo. Vamos lá, vamos voltar. Então, eu quero fazer uma ilustração aqui para você entender. Você, no seu tempo, foi o piloto de um trator. E esse piloto de trator andou em ruas que não existiam, construindo ruas. Entende? Piloto de trator ali, e joga terra e pedra,
construindo ruas. As ruas que um dia, outrora, você construiu, foram asfaltadas. E agora seu filho passa de carro. As ruas que você construiu, andando de trator, o seu filho passa de carro hoje. Eu posso ouvir um amém? Aí eu estou ensinando os pais aqui a não imputarem o seu tempo sobre os seus filhos, amém? Não queira que o seu filho, que pode andar de carro, ande de trator, porque um dia você andou de trator. Ah, não, porque eu sofri isso, eu sofri aquilo, agora ele fica nessa vida boa. Que isso, irmão? Você está com inveja da vida boa do seu filho? Aí eu sofri, ele tem que sofrer também? Não, para. Você andou de trator, construiu uma rodovia para o seu filho andar de BMW. Em alta velocidade. Aleluia. Aleluia. Entendam isso comigo. O seu filho passa e deixe ele desfrutar. Invista num bom carro para o seu filho. Ah, não, mas eu não posso dar um bom carro. Se o seu dinheiro dá para dar um Fusca, dá um Fusca. Mas se der para dar uma Mercedes, dá uma Mercedes. Ah, não, eu posso dar uma Mercedes, mas para ensinar ele eu vou dar um Fusca. Sabe o que ele vai olhar? Ele vai olhar, meu pai dá tudo do bom e do melhor para outras pessoas. Para mim ele dá miséria. Vamos lá, Santa Ceia. Meu último ponto agora, eu vou chegar no nosso tema. Meu último ponto, eu chego no nosso tema. Jesus é rejeitado em Nazaré. Esse não é o filho do carpinteiro? Rejeição. Eu quero dizer algo para você aqui que será assim disruptivo na sua vida. Não permita gerar no seu filho rejeição por quem um dia você foi. Não deixe o seu passado, por mais macabro que ele possa ter sido, desqualificado, sem honra, sem respeito, ser imputado sobre a vida do seu filho. A vida dele não é a sua. Vocês estão me entendendo? Olha o que acontece. A rejeição de Jesus na sua terra gerou este questionamento. No verso 54 diz assim: e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava nas sinagogas, todos se admiravam e perguntavam: de onde vem a sabedoria e o poder para realizar esses milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também os seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. Fala comigo. Menos em sua cidade, em sua própria família. Nós estamos falando de algo muito precioso e que gera pensamentos, talvez deturbos, outros não. Mas eu preciso tocar nesse assunto. Não tente imputar sobre os seus parentes, sua família, sua parentela, o respeito que você acha que seu filho deve ter para eles. Porque para eles, ele continua sendo apenas o seu filho. Por mais que ele seja um sacerdote, por mais que ele seja um levita, por mais que ele sirva na igreja, por mais que ele já pregue, por mais que ele tenha lido a Bíblia, por mais que ele tenha... Irmãos, não importa. A sua família, não obrigue eles a ter esse respeito, porque ele é apenas um membro dessa família. Era esse o questionamento desse povo. Cara, a irmã de Jesus estão aqui, as irmãs dele estão tudo aqui. Ele é irmão do fulano, de ciclano, de Beltrano. Por que ele tem a sabedoria e os outros não têm? Quem é esse? Qual que é a diferença dele? Entenda que aquele povo estava comparando um com o outro. Irmão, deixa eu te dizer, minha esposa tem uma palavra, vai lá no YouTube. Não compare. Eu estou falando sobre a comparação de que pessoas fazem a nosso respeito. Amém?
Mas e a comparação de que você faz ao respeito de outras pessoas? Porque somos humanos, não conseguimos ser perfeitos, não é? Então, José não publicou à sua vizinhança quem o filho dele era, ou quanto ele investiu no conhecimento e sabedoria de Jesus. José não ficou colocando no outdoor, eu faço isso, eu fiz isso, eu faço aquilo. E, irmão, não precisa. Invista na sua semente. Não precisa pôr em outdoor o que você faz por ele. Entenda, quando chegou o tempo de Jesus, ele não era mais conhecido como antes. Mas o tempo de Jesus chegou aos 30 anos, irmãos. É claro que nos 12 anos ele sentou em uma sinagoga, começou a partilhar da palavra, e os mestres fariseus falaram, mas menino é diferenciado. Foi quando ele chegou e se perdeu, a mãe, mas o pai procurou, desesperado, cadê Jesus, cadê Jesus? Ele virou para a mãe dele e falou assim, não convém eu estar na casa do meu pai? Então, não permita as comparações destruírem os seus filhos. Não compare, irmão, eu quero ser bem, meu Deus, permita a minha verdade desse momento e já gere em seu coração um pedido de perdão apostólico. Não compare o seu filho com o meu. Não é porque ele é melhor, não tem, existe uma mensagem dentro dele e eu tenho zelado por essa mensagem. Nós temos zelado por isso. E eu vou te falar, zelar pela vida dele dói em nós, porque somos nós que temos, eu que preciso puxar o meu freio de burro e às vezes falar assim, ei, ele não é do seu tempo. Ele é outra geração. Eu preciso falar isso para mim mesmo e às vezes eu preciso ouvir a minha esposa com muita sabedoria falando isso para mim. Quando você vai entender que o verdadeiro pai, de pai e mãe, seu investimento será para o reino de Deus na vida do seu filho. O seu verdadeiro papel de pai e mãe é investir no reino de Deus na vida do seu filho. Jesus termina dizendo, um profeta recebe honra toda parte, menos da sua cidade e sua família. E eu quero te dizer, irmãos, eu quis sair de Uberlândia para abrir essa igreja. Eu quis mudar de bairro. Acelerei, porque eu estava debaixo dessa palavra aqui. Mas ela não se aplicava a mim. O Senhor teve que falar comigo, eu vou te honrar nessa terra. E Ele tem honrado. Pare de buscar reconhecimento de pessoas, da sua família e dos seus amigos. Busque o reconhecimento do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Importe-se com o que Ele fala sobre você, sobre a sua casa e sobre os seus filhos. Importe-se com isso. Não fica procurando, esperando que as pessoas falem, uau, filho, esse é o pastorzinho da titia, irmão. Eles não vão falar isso. Apóstolo, por quê? Porque é ser humano. Lá no intro, lá dentro, tá assim, por que meu filho não é igual dele? Só que não vê, que não investe como você investe.